Queria iniciar nossa aula de hoje lendo esse verso, Atos 1, versículo 8. Diria que é o verso-chave de todo esse livro. Aliás, um livro histórico, tá? Do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos. Atos 1, 8. Amém? Todos abriram aí? Assim diz a palavra inspirada do nosso Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então guarda esse texto aí no seu coração, a gente vai falar um pouco dele nessa aula de hoje, e também na próxima aula a gente vai perceber como esse texto ele é central, tá certo? Nesse livro como um todo. Então eu queria só deixar registrado aqui, ou melhor, só enfatizar esse versículo, para que possamos talvez ir decorar, ou lembrar sempre quando lemos Atos, tá certo? O esboço da nossa aula de hoje, a ideia é sempre a gente trazer um panorama, como a gente sempre tem trazido para vocês, e também, quando vocês forem fazer os seus devocionais, vocês terem algumas informações básicas, quando vocês forem ler, poxa, já sei disso, isso aqui já me ajuda a ter um norte no propósito do livro, quem foi que escreveu, quais são as principais informações desse livro. Isso vai nos ajudar muito na interpretação do texto e, claro, na aplicação do texto. Porque se você aplicar o texto de forma errada, você vai estar aplicando os ensinamentos de Deus de forma errônea na sua vida e, enfim, acaba você andando para os caminhos que não agradam a Deus, né? Então, por isso é importante a gente estudar aqui, tentar ao máximo absorver essas informações para aplicar nos nossos estudos da palavra de Deus, tá certo? Então a gente vai ver basicamente a unidade de Lucas Atos. Lembra disso, né? Na minha aula de Lucas eu falei um pouco sobre isso para vocês. Eu não vou me gastar tanto aqui sobre o autor em si. Eu já quero partir logo, pressupondo que os irmãos compreenderam bem que quem escreveu Atos foi Lucas. E nós temos que lembrar que a obra Lucas Atos é apenas uma obra, tá certo? Escrita em 2 volumes. Então, você abriu em Lucas, lembra, tem uma continuidade aqui. Você terminou o capítulo 24 de Lucas, não acabou. Tem Atos também. Então, sempre uma forma de você já trazer essa conexão na sua mente, tá certo? A gente vai ver um pouco o estilo literário, como Lucas escreveu, a parte histórica dele, como é que foi na prática ali, essa conversa dele com as pessoas para tentar ali organizar toda aquela parte da história da igreja primitiva, como é que ele organizou tudo isso. O propósito de Atos, a gente vai ver que há um enfoque em outra área especificamente, e a ação do Espírito Santo, que é justamente pensando nesse texto de Atos 1:8. Eu gostaria até de pensar no título da aula de hoje. Até estava brincando com o Ismael. Ismael, tu mandou para mim, eu depois fiquei pensando. O título poderia ser Atos do Espírito Santo, como alguns teólogos gostam de afirmar. A ideia de que é o Espírito Santo que atua em todo o livro de Atos para que aquela obra seja possível. Tanto que Jesus fala, né? E recebereis poder. Então, tudo que acontece posteriormente a isso é o Espírito Santo capacitando esses discípulos para que eles atuem e sirvam a Deus, tá? Ok? Então vamos para o nosso primeiro ponto da aula. A unidade de Lucas Atos. Então existem, irmãos, diversas pistas que apontam para o mesmo autor. Então aqui eu vou passar bem rápido aqui, tá? Por exemplo, há um mesmo destinatário. Abre em Atos capítulo 1. Vocês lembram para quem Lucas foi escrito? Para Teófilo. Olha aí Atos 1. O início do versículo 1 de Atos, ó. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Então, isso aqui nos ajuda a perceber a unidade. A gente já começa percebendo que existe apenas um autor e, consequentemente, vai ter outras implicações por conta disso, tá? A menção de um livro anterior, como eu já acabei de ler para os irmãos, existe um primeiro livro que foi escrito. Portanto, há um segundo livro, que no caso é esse, que está sendo escrito. Isso também nos ajuda a perceber a unidade desses dois livros. No entanto, eu quero mostrar para os irmãos que há uma ênfase diferente, tá? Em Lucas tem uma ênfase específica, em Atos tem outra. No entanto, as duas estão conectadas, tá bom? As duas estão unidas. Existe um estilo e vocabulário comuns, então, quando você vai comparar a escrita, é muito parecida, tá? Entre um livro e outro, principalmente pensando aqui no texto original, né? A forma como ele escreve, o estilo dele de escrever, etc., é muito parecido, muito semelhante, portanto também é uma coisa que nos ajuda. E por último, e aqui eu queria pensar rapidamente em um ponto,
é que existem temas e ênfases comuns, tá? Nessas duas obras, ou melhor, nesses dois volumes. Quero dar um exemplo para os irmãos, para vocês perceberem como é legal a forma como Lucas, ele escreve. Então, olha comigo aí, Lucas, capítulo 2, versículo 32. Os microfones estão dispostos aí? Não tem microfone hoje? Tá tudo aqui, né? Alguém poderia me ajudar? Você poderia deixar um de um lado, não, outro do outro. Aí eu vou pedir para um irmão ler Lucas 2:32, tá? E um outro irmão vai ler para mim Atos 13:47. Lucas 2:32. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Ok, aí é Simeão, né? Falando a respeito de um momento em que haveria uma luz que seria destinada para quem? Para os gentios. Agora, alguém lê para mim Atos 13:47. Porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Beleza. Todo mundo ouviu? Ouviram, né? Ok. Então, o que o autor está falando aqui? No caso é Paulo pregando, e ele foi escolhido por Deus para ser um apóstolo de quem? Dos gentios. Então, algo que foi falado lá em Lucas é mencionado aqui como tendo um cumprimento através da vida do apóstolo Paulo. Então, parece que Lucas vai fazendo, são várias conexões, tá? Várias mesmo, muitos temas parecidos, a ação do Espírito Santo, a oração, a inocência do cristianismo, que a gente vai ver um pouco mais na frente. Há muito essa ideia de que algo que foi falado, sendo agora cumprido. Algo que foi profetizado, sendo agora, sendo enfatizado como, olha, está acontecendo. Por exemplo, Lucas fala também que Jesus viria e se assentaria sobre o trono de Davi. E aí, lá em Atos, vai falar de Cristo, através da sua ressurreição, começando a reinar. Se assentando assim nesse trono. Que a gente entende, teologicamente, que Jesus já começou a reinar, mas estamos aguardando a plenitude desse reino, tá? Essa é a grande ideia. Então, Lucas dá uma pincelada sobre isso no seu evangelho, e aí traz uma grande ênfase em Atos do Espírito Santo, tá? Ou Atos dos Apóstolos, tá bom? Então, essa é uma das formas da gente perceber a unidade dessa obra. E aí, qual é a conclusão que nós chegamos? É que Lucas escreveu uma sequência para o seu evangelho. Como eu falei no início da aula, pensou em Lucas, lembra de Atos. Começou fazendo seu devocional, lendo o evangelho de Lucas, começou a ler ali, já lembra, já recorda. Eu também tenho que ler Atos. Então, até lhe aconselho, terminou o evangelho de Lucas, não vai logo para João, pula para Atos, depois retoma para João. Isso vai te ajudar a perceber a conexão desses dois livros e aí conseguir dar uma continuidade naquilo que já foi falado no primeiro volume, tá bom? Então, Lucas, ele escreve Atos como dando continuidade ao seu evangelho. E aí, Atos 1:8, como eu iniciei lendo aqui para vocês, apresenta um resumo dos eventos narrados do segundo volume. Então, o evangelho lá em Lucas, ele vai progredindo desde Jerusalém, ou melhor, em Atos, né, vai progredindo de Jerusalém para fora. E lá em Lucas é o contrário. É Jesus vindo da Galiléia, do meio dos gentios, para onde? Onde é que ele morre? Onde é que ele caminha lá no final da sua vida? Ele está indo para onde? Rumo a que cidade? Jerusalém. Então, há esse movimento no início do Evangelho de Lucas, esse caminhar progressivo, desde da região da Galiléia até Jerusalém. E aí, em Atos, nós encontramos o inverso. É de onde? De Jerusalém até os confins da terra. Então, existe uma ênfase aí, que é o que eu quero mostrar para os irmãos, no meio desses dois volumes. A ressurreição e a ascensão são o centro da obra de Jesus. Então, lembra que Lucas termina falando da ressurreição de Cristo e da sua ascensão, e Atos começa falando sobre o quê? Da ascensão e também, logicamente, da ressurreição de Cristo. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Ó. De alguma forma, esses dois volumes apresentam um quiasmo. O que é um quiasmo? Vocês conseguem ver bem as cores aqui, né? Conseguem ver as cores, essa é a ideia. A ideia do quiasmo, o quiasmo é uma figura de linguagem que consiste numa disposição cruzada de termos e expressões, tá? Que mantém entre si algumas relações.
Então, são informações que são colocadas em paralelos, tá bom? É como se você pegasse duas ideias, duas estruturas em paralelas, e aí no final você inverte elas. Vamos pensar aqui em letras. Ó. É como se você começasse falando do tema A, B, C, e aí depois você continua retomando o tema anterior. Aí você começa do contrário. C, B, A. Deixa eu tornar isso mais claro para os irmãos. Em Lucas nós vemos o quê? Jesus começando o seu ministério na Galileia. Aí ele caminha, passa por meio dos samaritanos, continua, vai para a Judéia, dá continuidade e chega aonde? Jerusalém. E aí quando a gente chega no segundo volume, que é Atos, ele faz o contrário, é o inverso. Ele vai de Jerusalém, Judéia, Samaria e até o mundo gentílico. Essa ideia aqui, alguns teólogos debatem sobre isso, porque Galileia é conhecida no meio neotestamentário como o mundo gentílico, tá? Tinha muitos judeus lá, mas até no Antigo Testamento era reconhecido como o mundo gentílico. Só para a gente perceber como as informações aqui elas estão se batendo. Essa é a ideia. E aí, qual é o centro de tudo isso? O que é que está no meio dessas informações aqui do Evangelho de Lucas e do livro de Atos? Como é que termina o Evangelho de Lucas e como é que começa Atos? Exatamente. O núcleo de Lucas Atos é a ressurreição e a ascensão de Jesus. Por que isso? Porque a ressurreição, irmãos, ela vai autenticar a obra de Jesus. O que é que vai provar que Jesus de fato é um ser divino? O que é que vai autenticar e capacitar Cristo para ser o nosso Salvador? O que é que nos comprova que de fato Deus aceitou a obra deste homem, vamos colocar assim, tá certo? Que de fato o torna um ser divino e capaz de salvar nós pecadores? A ressurreição. A ressurreição, então, lembra qual é o tema-chave de Lucas? O que é que Lucas quer apresentar sobre Jesus? Que Jesus é um ser guardem isso no coração, tá certo? Jesus é um ser perfeito. Então lembra lá, né? Uma digressão rápida aqui. Mateus enfatiza Jesus como Messias. Marcos enfatiza Jesus como servo. Lucas enfatiza Jesus como um ser perfeito, um homem divino, um ser perfeito, esse seria o grande ponto. E João enfatiza Jesus como Deus, tá bom? Só para a gente relembrar disso, fecha esse parênteses, a gente retoma aqui. Então, a ressurreição é um tema central nessas duas obras de Lucas Atos, porque ele quer fazer com que a gente olhe, fixe os olhos nisso. Então, é a ideia de ênfase aqui, tá? O quiasma é para trazer você para o centro da obra e fazer você olhar assim, ó, isso aqui é a informação principal. É isso aqui que torna possível tudo aquilo que Lucas vai discorrer ao longo tanto do Evangelho, como também da sua obra em Atos, tá? E aí eu trouxe aqui uma frase do Blomberg, que ele fala assim, ó, a ressurreição e a ascensão, duas vezes narradas, formam o núcleo do querigma. Querigma significa proclamação. Esse é um ponto importante. Cristão para Lucas. Do começo ao fim de Atos, os primeiros pregadores cristãos anunciavam não a crucificação, mas a ressurreição como a característica central que dá significado da vida e morte de Jesus. Vocês percebem que aqui eu quis trazer isso aqui como uma forma até de nos ajudar nos nossos evangelismos. Às vezes a gente enfatiza muito que Cristo morreu. Isso não está errado, irmãos. Isso está certíssimo, tá certo? Só que você tem que enfatizar também a ressurreição. Porque o que é que autentica a morte de Jesus como o nosso Salvador, que de fato pode pagar pelos nossos pecados? A ressurreição. Então, o que deixaram os discípulos maravilhados em querer tornar essa mensagem conhecida, foi que eles viram Cristo face a face. Foi que João, quando vai defender, por exemplo, dos falsos hereges, do proto-gnosticismo que estava surgindo ali no século I, dizendo para eles, olha, eu toquei com respeito o verbo da vida. Eu vi ele, eu olhei. E aí João é muito legal, né? O discípulo amado, ele não queria se orgulhar ali, né? O discípulo amado colocava sua cabeça sobre o seu peito ali para abraçá-lo, ou enfim. Ele viu o Cristo. E aí, quando os discípulos têm essa informação, quando eles veem isso, eles se tornam testemunhas
dessa informação, tá? Então, o que eles vão mais enfatizar, que é justamente o que divide os falsos crentes dos verdadeiros crentes, pensando na obra de Atos. Porque quando você olha, por exemplo, para Paulo pregando, todo mundo concordava com ele, achava legal ele falando, até o momento que ele fala da ressurreição. Aí os filósofos vão lá e colocam ele de lado, não dá atenção para ele. Então, a ressurreição, todo o evangelho, como também na obra de Atos, né, no volume de Atos, enfatiza essa mensagem da ressurreição da pessoa de Cristo. E aí, o que é que a ascensão de Jesus, portanto, pensando aqui na ressurreição e a ascensão, mostra para a gente a respeito das características de Cristo, tá? O que é que nos enfatiza aqui? Por que é tão importante para a teologia de Lucas a informação da ressurreição e da ascensão? Como eu falei, mostra-se através da ressurreição e da ascensão que Jesus é o Cristo. Ele é o Messias esperado. Ele é de fato aquele que veio para cumprir as promessas, que torna possível nesse sentido a salvação. Mais que isso também, é um período, por causa da sua ascensão, por ele ter se assentado à direita de Deus, um período também de inauguração escatológica. Era proferido constantemente no Antigo Testamento, que estava chegando os últimos dias. E aí Jesus chegou, ele cumpriu as promessas, ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Então ele está inaugurando uma nova era. O que a gente está vivendo agora, irmãos, é os últimos tempos, são os últimos dias. A gente só está aguardando o nosso Cristo retornar e completar a sua obra que ele já iniciou. A plenitude dos tempos, no sentido de cumprimento escatológico, está chegando. Por isso que a igreja vivia nessa expectativa do retorno de Cristo. Porque ele foi e ele disse, eu vou voltar novamente. Ele vai pisar sobre essa terra aqui para reinar. E é a ressurreição e a ascensão que torna isso possível. E por último, a sua intronização, ou seja, Jesus ele é o herdeiro legítimo do trono de Davi. Então, quando você vai lendo sobre a ascensão ao longo da obra de Atos, você percebe que dentro dessa informação está a ideia do Cristo que começou a reinar. Do Cristo que agora está à direita. Lembra quando Estevão vê Cristo? Ele está assentado aonde? Na direita de Deus Pai, reinando. Essa é a ideia, tudo está patente à sua vontade, ele está reinando sobre todas as coisas. Mas claro, nós estamos aguardando a plenitude desse reino. Ficou claro, irmãos, até aqui? A gente tentou perceber a unidade de informações de Lucas Atos, e a gente deu uma grande ênfase na ressurreição e na ascensão. E damos ênfase nisso por causa da importância desse tema para toda a sua obra, tá? Então, quando você estiver lendo, lembre disso, tá? Quando você estiver fazendo o seu devocional, lembre disso para te ajudar a interpretar bem o texto e assim você perceber a perfeição de Deus em ter inspirado, conduzido homens a escrever a sua palavra, tá bom? E aí o segundo ponto que eu queria trazer para os irmãos aqui é o estilo literário que o autor usa para compor a sua obra. Então, a forma como ele escreve, como é que foi aquele dia a dia dele ali, como ele organizou a sua obra, tá? Então, o livro ele contém a redação grega mais culta do Novo Testamento. Então, juntamente com o Evangelho de Lucas, com a obra histórica de Atos e a carta aos Hebreus, essas três obras, ou melhor, essas duas obras, né, cogitando que Lucas e Atos são obras só, essas duas obras, elas contêm o grego mais elevado dos escritos neotestamentários. Então, a gente já tira informações importantes aqui a respeito de quem era Lucas. Concorda comigo? Se você percebe uma escrita muito rebuscada de alguém, você considera que aquela é uma pessoa elevada intelectualmente e etc. E Lucas, durante a sua escrita, ele não cria por si mesmo sermões e discursos registrados em Atos. Então lembra que Lucas ele é alguém que está escrevendo um livro histórico. Ele está tecendo informações. No entanto, aqui é uma informação importante. Lucas, quando ele vai escrever, por exemplo, o discurso de Paulo em Atenas, ou o discurso de Pedro após a cura, ele não vai tecendo informações detalhadas de todas as coisas. Palavra por palavra, conjunção por conjunção, não. Ele vai trazer a carne, o ponto central do que aquele discurso foi ensinado, tá? Por quê?
a ideia dele é escrever de forma sintética os sermões e os discursos. E essa forma aqui de escrever, de relatar, era um estilo muito comum daquela época. Eu até trouxe aqui para os irmãos um relato de Tucídides, que é um historiador da Grécia Antiga, onde ele faz a mesma coisa. Então ele diz aqui, por exemplo, no seu livro História, referência 1.22.1, ele diz assim: quanto aos discursos que foram proferidos, foi difícil para mim e para os outros que os registraram lembrar as exatas palavras. Por isso, coloquei na boca de cada adorador os sentimentos próprios para cada ocasião, expresso como imaginei que ele provavelmente seria expresso, embora, ao mesmo tempo, tenha me esforçado, tanto quanto pude, para dar o sentido geral do que foi de fato fechar. E é porque eu quero ter colocado uns colchetes aí. Então, a ideia dos historiadores daquela época era trazer uma informação sintética. Porque não caberia, lembra que eu falei isso para os irmãos na aula de Lucas, né? Sobre o Evangelho de Lucas? O papiro, tinta, a caneta, né? A pena, tudo isso era muito caro. Então eles tinham que tentar sintetizar essas informações, colocar de forma sintética, mas quando eles escrevem, eles querem deixar claro para a gente, na sua escrita, qual era o sentimento, as palavras. É tanto que quando você compara os discursos, por exemplo, do apóstolo Pedro, e você vai ler os seus escritos nas suas cartas, né? 1 Pedro, 2 Pedro, você comparando, você percebe que tem são muito parecidos entre os textos, tá? Porque há de fato essa preocupação de Lucas em trazer a carne sem perder de alguma forma a personalidade ali de quem está proferindo o sermão, tá bom? Então provavelmente durante a sua escrita, eu imagino assim que Lucas ele vai caminhando de cidade em cidade, ouvindo os apóstolos talvez ali pregando, ou ouvindo relatos desses sermões que os apóstolos fizeram, e ele vai ali registrando, organizando. Talvez ele tivesse ali um pequeno papiro, onde ele pudesse ir trazendo essas informações. Então, como bom historiador, ele vai trazendo isso, organizando, e através das suas memórias, claro, guiado pelo Espírito Santo, ele vai registrando todas essas informações no seu livro, tá? E além disso, havia informações diretas de testemunhas. Então lembra que ele foi um cooperador de quem? Com quem foi que ele caminhou durante o seu sermão? Ou melhor, durante as viagens missionárias? Com o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo andava com muitas pessoas também durante as suas viagens. Então, provavelmente Lucas, durante as suas viagens, ei, meu, como é que foi esse negócio lá no Pentecoste? Me diz aí como é que foi lá, E aí eu acredito que ele ia conversando, procurando tirar essas informações, escrevendo, e aí compondo o livro de Atos em um dado momento, tá? E claro, havia também documentos disponíveis. Então lembra quando Paulo, por exemplo, foi enviado para uma outra cidade, e ele foi enviado por meio do Império Romano, é enviado juntamente com ele uma carta. Então Lucas tinha à sua disposição essas cartas. Então isso também o ajudava. É tanto que ele escreve na íntegra, né, algumas dessas cartas, lá no livro de Atos, mostrando assim a historicidade de Atos, como isso nos ajuda a perceber como Lucas foi cauteloso, como ele foi meticuloso, no certo sentido, né, ávido em escrever algo bem feito, fazer algo bem feito para o Senhor, tá? Sem descartar, obviamente, a inspiração do Espírito Santo. E aí eu trouxe isso aqui como uma forma de recordar aos irmãos, que nos mostra como Lucas, de fato, era cauteloso na sua escrita e era um historiador excelente. Vocês lembram dessa informação aqui? Não lembram? Foi encontrado em uma dessas pedras aqui de mármore, tá? A palavra polis arche, tá? Essa palavra aqui, historicamente falando, até 1835, ela não tinha sido encontrada em nenhuma literatura grega. E aí o que é que o pessoal dizia? Lucas inventou palavras. Ele não era um bom historiador. Ele era um cara que ficava inventando coisas. E aí quando em 1835 foi achada a palavra que Lucas colocou no seu livro de Atos, mudou-se totalmente o discurso. Na verdade, Lucas era muito meticuloso. Ele era muito focado em trazer palavras de acordo com a sua época, tudo perfeitinho, e isso nos ajuda a perceber a historicidade, o quanto que esse livro foi escrito de uma forma delicada, dedicada e bem construída pelo autor, tá? Ok, irmãos? Então aqui a gente viu
a unidade da obra, vimos o centro da obra, o que é que está no meio da obra Lucas Atos, e vimos o estilo literário dele, tá certo? Como foi que ele escreveu, como é que foi a organização do discurso dele, como é que ele foi organizando isso ao longo das suas obras. E agora eu quero mostrar rapidamente para os irmãos o propósito do livro de Atos. Então, é claro que nessa obra específica, né, Lucas Atos, tem um propósito geral, mas em cada um desses volumes existe uma ênfase específica, tá? E eu quero mostrar isso para os irmãos. Então, os escritos de Lucas é uma espécie de apologética cristã. Vê comigo aí, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. E lá no versículo, inclusive eu até já li esse versículo, mas eu vou ler novamente. Quando ele diz assim, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, continuando, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E aí ele vai dar continuidade informando um pouco mais a respeito disso. Então, de alguma forma ele está conectando e fazendo o Teófilo lembrar do primeiro volume. E o primeiro volume tinha um propósito específico. Vocês lembram qual era? Trazer certeza para Teófilo a respeito das histórias, das informações de Cristo. Ele quer trazer convicção da fé, daquilo que foi ensinado por meio dos apóstolos e dos demais cristãos. Então ele quer, de alguma forma, trazer uma espécie de apologética. Mostrar que o cristianismo, ele foi iniciado, de alguma forma, com alguma desvantagem. Por quê? Porque Cristo morreu como um criminoso comum. E os apóstolos de Cristo também estavam morrendo como criminosos comuns. E o que é que poderia surgir na cabeça, então, daquelas pessoas que estavam ouvindo a respeito da história de Jesus e a respeito dos apóstolos? Que eles eram apenas criminosos, que não eram pessoas respeitáveis, que a mensagem que eles traziam não deveria ser ouvida. E Lucas quer mostrar o contrário, que eles eram inocentes, tá? Então Lucas prova a devoção, a inocência e a pureza de Jesus em todos os seus escritos, principalmente no primeiro volume, mostrando que Cristo era perfeito, devoto, que ele obedecia à lei. E aí, lembra que quando Jesus chegou diante de Pilatos, por exemplo, o que foi que Pilatos falou a respeito dele? Vocês lembram? Rapaz, eu não vi nenhum mal nesse homem aqui não. Não tem nenhum problema nele aqui não. E aí, tanto que ele lava as mãos, né? E joga isso para que a multidão decida. Aquilo ali também ele é culpado, tá? Ele tá se isentando, mas ele é culpado também, tá bom? E aí, nesse sentido, o que é que Lucas está querendo trazer, pensando no seu propósito geral? É que Jesus é um ser inocente, que de acordo com as leis romanas, Cristo não trouxe nenhum tipo de confusão ou não agrediu a pax romana de forma nenhuma. Então Jesus é inocente, e não somente ele. Quando chegamos em Atos, é a mesma ênfase. Quando você vê Paulo diante de Agripa, de Félix, o que é que eles dizem a respeito de Paulo? Tanto que Agripa fala assim, rapaz, se ele não tivesse pedido para ver o imperador, a gente tinha liberado ele agora mesmo. Não tem nenhum problema com ele aqui não. Não tem nada que acuse ele aqui, que ele seja digno de morte e seja digno de prisão. Então as informações que Lucas traz é para trazer nesse sentido a inocência do cristianismo, que o cristianismo não vem causar tumulto, pelo contrário, o cristianismo vem trazer salvação por meio do Senhor Jesus, tá? E aí o Robert Gundry, ele diz assim, como em seu evangelho, Lucas inclina o livro de Atos na direção dos gentios, especialmente aos de mente aberta e interessados nas origens históricas do cristianismo. Ao fazer isso, ele continua a destacar a devoção religiosa, a pureza moral e a inocência política dos que creem em Jesus, retratando o cristianismo como universal, uma religião tradicional, arraigada do judaísmo, mas aberta a todos. Então, como eu falei, poderia surgir perguntas, Jesus pode ser o Cristo se ele sofreu e morreu como um criminoso comum? E aí Lucas vai mostrar que sim, ele morreu como um criminoso comum em certo sentido, mas ele era Deus e todas as informações ou as acusações feitas a esse Cristo, elas não batiam,
Então Jesus ele se entrega de forma inocente para poder pagar pelos nossos pecados. Por isso que é possível ter salvação por meio dele. E aí quando chegamos em Atos, é a mesma ideia. Só que em vez de dar ênfase em Jesus Cristo, eles vão dar ênfase nos apóstolos, tá? Então dessa forma nós podemos destacar 3 objetivos centrais. Um objetivo histórico, tá? Ele quer relatar através do seu livro de Atos o desenvolvimento da igreja, como é que começou, mostrando que de fato ela é uma igreja inocente, que ela não é culpada de nenhum tipo de acusação, que era a maioria do povo judeu contra os cristãos, dizendo que eles estavam causando tumulto nas cidades. Isso não estava acontecendo. Ele quer mostrar que a igreja é inocente, pura, que ela segue de fato as escrituras sagradas, o Antigo Testamento. Também há um sentido apologético, tá? Ou seja, mostrar que não é uma religião que causa desordem, mas que surgiu com o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Então, alguns judeus poderiam perguntar assim: rapaz, Paulo está dizendo que a gente tem que parar de circuncidar, que a gente tem que parar de guardar o sábado. Quem é esse cara aí que está chegando, dizendo simplesmente para a gente parar de seguir a nossa religião? E aí Lucas quer provar que o cristianismo não surgiu do nada, mas que o cristianismo é o cumprimento das promessas que havia no judaísmo. Então existe uma continuidade. É tanto que ele vai mostrar várias vezes os discípulos, os apóstolos, né, indo até o templo para adorar a Deus. Paulo, muitas vezes, cumprindo o voto, por exemplo, do Nazireu. Isso nos mostra que há uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento e que o cristianismo não surge do nada, do zero, mas que ele surge como cumprimento do Antigo Testamento, tá? E por último, nós temos também uma perspectiva pastoral. Então, por meio desses conflitos que haviam entre os gentios e os judeus, Lucas quer mostrar que quando Cristo chega, não existe mais nenhum tipo de barreira ética ou social. Não existe mais isso. O evangelho, antes disso, é universal. É para todos. Então, não deve mais haver acepção, judeu e gentio, mulher ou os homens, questão de acepção de gêneros, né? Homem e mulher, como falei anteriormente. Ou seja, não há nada disso. O evangelho ele é para todos. E qual é a ideia de Lucas aqui, então? Trazer unidade. O judeu e o gentio são irmãos. Vocês não devem estar brigando uns com os outros. Pelo contrário, vocês devem se unir para poder se servirem a Deus, para poder tornar o nome do Senhor conhecido e testemunharem de Cristo. Então teria esse aspecto histórico, apologético e pastoral, tá? Até aqui, irmãos, alguma dúvida? Ok, né? Tá. Deixa eu tentar fazer que vocês participem mais. O último ponto seria, então, eu queria dar essa ênfase aqui nessa aula, dos atos do Espírito, que de alguma forma traz a unidade de Lucas Atos, mas que também é uma informação extremamente importante para que você compreenda Atos como um todo. Por exemplo, ó, vamos pensar aqui, né? A gente vai tentar lembrar, tá certo, de algumas obras do Espírito Santo em Lucas, e vamos tentar pensar como é que o Espírito Santo está agindo. Essa aqui está fácil, né? Todo mundo consegue ver daí? Essa imagem que está querendo nos remeter ao quê? Ao batismo. E o que é que o Espírito Santo está fazendo aqui? Qual é a ação do Espírito Santo? Ele está ungindo, certo? Capacitando o Messias. Como é? É uma iniciação da sua obra. Então ele tá ungindo. Agora, chegando, é um momento inaugural, né? Vamos colocar assim, é uma inauguração onde o Espírito Santo agora vai começar a usar ou guiar Cristo para o cumprimento profético daquilo que foi falado no Antigo Testamento. E aí ele desce ali em forma corpórea, vamos colocar assim, como o Espírito Santo ali, ou melhor, como uma pomba, para poder ungir a Jesus Cristo, tá? Essa aqui é um pouquinho mais difícil. Quem é que lembra disso aqui? Dá para vocês verem daí? Aqui é um deserto. E aqui é Jesus, representando Jesus. A tentação. Lembra que Lucas destaca isso? Quem é que leva Jesus ao deserto? O Espírito Santo. Então, assim que Jesus Cristo é batizado, quem é que começa a guiar Jesus? O Espírito. Aí lembra que em Lucas capítulo 3, Jesus fala sobre isso. O Espírito de Deus está sobre mim para apregoar a libertação aos cativos, curar, e aí vai tecinar as demais informações. Ou seja,
O Espírito Santo guia Cristo durante toda a sua caminhada. Aí a gente chega aí tem várias informações. Quando você chega em Atos, aí isso aqui também está fácil, né? Não, isso aqui está fácil. Atos, em Pentecoste, né? Os discípulos ali são cheios, né, do Espírito Santo, e ali fica como língua de fogo sobre a cabeça deles. E o que é que o Espírito Santo está fazendo ali? Capacitando os discípulos. Também é um período de inauguração. É um momento em que eles, no caso ali, os discípulos, né, recebem o Espírito Santo e esse novo período da igreja é inaugurado, tá certo? Para que assim o testemunho possa ser feito por meio deles. E aqui também, esse aqui é mais difícil. Aqui, ó, é um homem, vocês conseguem ver daí, né? Está levantando alguém. Em Atos. Em Atos. Pedro está fazendo o que ele? Está curando. Está curando lá, levantando um homem que não conseguia andar. Ele pede esmola, né? Aí se eu não tenho, eu te dou, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. Então, o Espírito Santo agora vai agir por meio dos apóstolos, para que eles consigam, assim, capacitados por Deus, a fazerem prodígios e milagres, para autenticar a obra que eles estavam agora encarregados por Cristo de levar às nações, tá bom? Então, essas são as ações ou os atos do Espírito Santo que unificam essas duas obras, ou esses dois volumes, como nós temos mencionado aqui. Então, o Espírito Santo, ele inaugura um tempo escatológico. Inicia-se agora os últimos dias, e aí dessa forma é o Espírito que capacita os discípulos a testemunharem de Cristo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, tornando possível com que pecadores, por meio do testemunho proclamado, aceitem esse testemunho. E é o Espírito Santo que transforma pecadores em grandes servos de Deus. Para mim, o exemplo máximo em Atos é a própria vida do apóstolo Paulo. Perseguidor da igreja, o Espírito Santo vai lá e convence aquele homem, tira as escamas dos seus olhos, faz com que ele agora seja salvo por Cristo. Antes, um homem que era um perseguidor agora se torne uma testemunha fiel de Cristo. E, aliás, a maior testemunha fiel de Cristo, para mim, da história do cristianismo. E é um homem extremamente transformado. De perseguidor agora a proclamador. De alguém que estava atrás de matar, agora atrás de angariar servos para a obra do reino de Deus. Então, para mim, a obra do Espírito Santo ela é elementar. Sem ele, irmãos, sem o poder do Espírito Santo na vida da sua igreja, sem a atuação dele, o testemunho, o ato de Jesus Cristo ordenar a gente a amar, a servir, o ato da gente ser um povo unido, isso tudo é impossível se o Espírito Santo de Deus não agir. Então, Lucas traz essa ênfase no seu evangelho e traz essa ênfase também em Atos, tá? Tudo ok, irmãos? Deu para entender? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, né?